Quem não me conhece, sou Janaína, trabalho em constelação familiar. E eu gosto de fazer essas lives, né? Quem me conhece já sabe, vocês estão por aí já me conhecem. Gosto de falar rápido, prático, direto ao ponto. Essa é a ideia dessas nossas lives. E hoje eu trouxe um tema bem interessante, que é, né, a forma da gente resolver conflitos familiares. Eu acho que não existe quem não tenha questões, né, dentro da família. Boa noite Ana, boa noite Alan, vão entrando, fiquem à vontade, peguem um cafezinho, um chazinho, vamos fazer um bate-papo sobre constelação. Adoro, é o tema da minha vida, vocês sabem disso, quem me conhece bem sabe. E eu sempre tenho o objetivo com essas lives de trazer uma coisa rápida, prática e que possa ser aplicado, né, de forma bem prática na vida de vocês, através dessa pequena pitada de constelação que eu gosto de dizer. Quando a gente fala de conflito, né, já falei aqui, todo mundo já tem, quem não viveu isso ou vive, né, em várias dimensões, mas eu queria trazer hoje os conflitos familiares mesmo, dentro desse núcleo da família ali, o núcleo mais próximo da gente. Então, eu decidi abordar os conflitos entre irmãos, que acontecem bastante, entre pais e filhos e entre marido e mulher. Então, vai ser essa a dinâmica que a gente vai ter hoje, nosso bate-papo rápido aqui. Eu gosto de pensar que quando tem conflito é que tem proximidade, né? A gente só consegue formar um conflito quando a gente está próximo de alguém. E no nosso sistema é o lugar onde estamos mais próximos. Cada vez em etapas diferentes da vida, né? A gente pode pensar, por exemplo, no conflito entre irmãos, a gente vai falar, crianças sempre brigam, é diferente, né, o peso desse conflito. Eu tô falando conflitos mais intensos. E como sempre vou trazer os casos práticos que eu atendo, que eu percebo que faz algum sentido pro tema, ok? Quando a gente fala de conflito, o Bert já falava isso, ele vai estar sempre vinculado à quebra de uma das 3 leis sistêmicas. Então, todo conflito, se você for analisar, tem no mínimo uma lei que ela não foi cumprida. Então, as leis sistêmicas, só para relembrar, é o pertencimento, a ordem e o equilíbrio. Então, nessas 3 relações que a gente vai abordar hoje, a gente vai olhar como essas leis não cumpridas geram conflitos e esses conflitos afetam a vida do sistema como um todo, né? Porque eu gosto de pensar no sistema como uma engrenagem. Quando tem uma pecinha ali dessa engrenagem que está com algum problema, ela afeta e range o sistema inteiro, certo? Então, o primeiro conflito que eu queria olhar é essa relação entre irmãos. Aqui já pensando nos irmãos mais adultos, né, resolvendo suas questões com suas famílias. Existe muito a questão dos pais envelhecendo, isso de alguma forma afeta, né, diretamente essa relação desse sistema. Então, os filhos de alguma forma precisam se organizar e quando os pais começam a precisar desse cuidado, e aí é um fator bastante, né, de conflito. Penso muito, por exemplo, já numa outra etapa da vida, que é com o falecimento dos pais. A gente vê muito conflito com herança, muito conflito com resolução, né, de herança, de bens, inventário. É sempre trabalhoso. E por que isso é trabalhoso? Então, eu acho isso bem interessante. E o caso que eu trouxe para pensar nessa questão aí dos irmãos excluídos já nessa fase da vida, atendi uma pessoa, né, conversei com ela, me autorizou a falar, não vou usar os nomes, mas o exemplo é bem bom. Ela chegou para uma constelação, já me conhecia já há bastante tempo, e ela chegou ela falou, Janaína, cheguei no meu limite. Eu tenho um problema muito sério com meu irmão, e eu queria trabalhar essa relação com ele. Começamos, né, a conversar, é muito interessante a primeira etapa dessa. Eu gosto das primeiras constelações, que a pessoa vem com toda uma carga, e ela começou a me contar os fatos. Eram 4 irmãos, já todos adultos, os pais já mais idosos, e o irmão mais velho, segundo ela, era terrível e tinha dificuldade com todos os outros irmãos. Então a pessoa já vem, né, o cliente, me trazendo toda a informação ali. Ninguém se dá bem com ele, nem os filhos dele, ninguém tolera, ele quer se meter em tudo, ele quer resolver os problemas de tudo. Agora, o pai e a mãe, né, já mais debilitados, ele resolve tudo. Então,
Tudo que alguém decide, ele tem que contrariar, tem que fazer como se fosse o chefe. E a gente começou a constelação. E foi tão interessante que ela me contou que eram 4 irmãos, esse era o irmão mais velho, ela era lá, o terceiro ou quarto filho, dessa, né, não era na sequência. E ela começou a falar dele, da infância dele, estava carregada de rancor, carregada de raiva, a gente percebe isso na fala. Começamos a conversar e aquela raiva foi se dissipando, foi sendo possível olhar com mais, né, clareza toda aquela relação. E eu perguntei para ela se não tinha um outro irmão. Ela olhou assim e falou, nossa, nem te falei, esqueci. Minha mãe teve um primeiro filho, antes desse meu irmão, só que ele morreu muito cedo com uma doença, então ninguém conheceu esse irmão, né? Porque depois só veio o segundo, que é hoje o problema, vamos dizer assim, né? A questão da constelação dela. Ela falou, só que esse é um assunto tão difícil, como ninguém se conheceu, a minha mãe nunca falou disso, a gente nunca fala, então olha, Jana, esqueci. Ela mesma se percebeu, sabe? Nós não somos em 4, somos em 5. E daí a gente começou a trabalhar essa questão. O que a gente já percebe aqui? No mínimo, né, a lei do pertencimento quebrada. Essa criança, já hoje seria um homem adulto, foi excluído desse sistema completamente. Ninguém fala dele, ninguém lembra dele. Então a primeira lei ali já foi ofendida, né? E a segunda, que eu acho que uma das mais importantes nessa relação, é a lei da ordem. Esse irmão passou a vida inteira entendendo ser o irmão mais velho. Para ele, para os pais, provavelmente, e para os outros irmãos. Então a gente costuma dizer na constelação que ele estava no lugar errado, né? O lugar não é dele. Não é o primeiro irmão, ele é o segundo irmão. E aqui eu queria fazer um comentário que eu acho bem pertinente. Eu gosto de pensar assim, quando entramos num sistema, nós viemos cheio de disposição, né? Somos ali, eu penso, alminhas dispostas para trabalhar pelo sistema. O meu sistema quer se manter, né? Ele quer manter funcionando, tudo no lugar, repetindo os padrões, garantindo que todos pertençam. Então tá ali trabalhandinho daquele jeitinho. A imagem que eu faço, que eu acho que faz sentido, é você chegando em casa, pensa lá na tua casa, talvez quando você era solteiro e morava com os pais, com o irmão, hoje mesmo você é casado, ou com a família, com quem você mora, e você chega e fala assim, cheio de disposição, essa é a diferença, cheio de disposição. Você chega, o que tem para fazer? Né? Já vai se dispondo a ajudar de alguma forma. Então, quando os novos membros desse sistema chegam, eles chegam com essa energia. O que é para ser feito? Aí imagina alguém falando assim, eu tô aqui lavando essa louça, se você quiser dobrar aquela roupa, né, já vai ajudar. Aí chega um outro nesse sistema e fala assim, tá aí, o que eu faço? Você podia varrer aqui. E vamos todos trabalhando por esse sistema. Essa eu acho que é uma figura que bate muito com a constelação, muito do que o nosso lugar dentro desse sistema. Então, quando eu penso numa família se constituindo, né? Então, essa mãe saiu lá do sistema dela para formar essa família, tem toda a origem dela, mas ela está disponível para uma nova família, o pai da mesma forma. Vem o primeiro filho, você pensa que o serviço está maior? Eu consigo imaginar, chega na casa bagunçada, né? Então ele assume alguma coisa importante ali para ele ser feito. Vem o segundo filho, esse serviço está sendo feito, então você faz tal coisa. Vem o terceiro da mesma forma. Quando acontece desse primeiro filho, como é o caso dessa cliente, que não vingou, né? Não viveu, ele morreu, vamos dizer que ele veio e assumiu lavar a louça. Só que a vida dele foi curta e ele voltou para onde tinha que voltar. O segundo filho vem e o que ele vai fazer? Deixar essa louça aqui, então vou lavar essa louça. Talvez não era nem o serviço dele. E ele passou uma vida inteira lavando aquela louça que não era para ele. Provavelmente, se a função dele fosse dobrar roupa, pensa lá o cesto, o sofá, a cadeira onde fica a roupa por dobrar, tá transbordando. Então é muito interessante você pensar que esse irmão, e foi isso que nós chegamos juntos nessa conclusão, nessa constelação, esse irmão estava fazendo função errada. É muito mais difícil você fazer a função errada, né? Quando você pensa aí no teu trabalho, eu tenho talento para isso, aí eles me colocam para fazer aquilo, vai ser um outro esforço, vai fazer uma outra demanda, né? Então é bem interessante. Conversando com essa cliente, chegamos à conclusão que ele passou uma vida no lugar e fazendo o serviço errado. Como deve ter sido difícil para ele,
né? Se ele tinha talento para outra coisa, ou então a outra coisa não foi feita. Aí você vai dizer, ah, mas se a criança morreu, né? A criança morreu, mas ela existiu, ela tem que ter esse lugar de honra. Lógico que alguém vai ter que lavar a louça, certo? Alguém há de lavar a louça, mas não como sendo a sua função, eu tô aqui para isso. Então, quando eu vou te ajudar só a lavar essa loucinha, é diferente de dizer, toda a louça dessa casa é minha, entendeu? Então, e na nossa conversa ali, a gente foi percebendo isso. E ela ficou muito impressionada. Ela falou, Jana, é engraçado, porque ninguém fala disso, todos reclamam. E daí ela contou um caso que eu achei muito emblemático, porque é muito da realidade da gente. Ela falou que elas têm um grupo dos irmãos e um grupo sem esse irmão. Então, o grupo dos irmãos no WhatsApp, ele fala alguma coisa, ele começa uma encrenca, eles começam a se resolver no outro grupo, porque ninguém tolera. Depois, eu vou dizer como é resolvido esse conflito, tá? Mas esse é um conflito muito real e muito do dia a dia. Quando alguém não tá no seu lugar, acaba acarretando conflitos, né? Ali nós tínhamos uma exclusão, mais uma quebra da ordem. Com certeza teríamos conflitos, ok? Então esse é o primeiro aspecto aqui que eu queria que a gente olhasse juntos. Um outro aspecto de conflitos que eu acho que existem muito aqui também em diferentes fases da vida são os conflitos entre pais e filhos. Por que numa família, 3, 4 filhos, com um filho determinado, às vezes gera mais conflito do que com outros? Por que com esse filho é diferente? Por que não acontece isso na família de vocês? Às vezes a relação da mãe com todos é de um jeito, com esse filho é de outro jeito, ou do pai, né, da mesma forma. Tem ali os conflitos geracionais, quando eles estão crescendo, quando a gente já falou, quando fizemos lives sobre os filhos, se você quiser lá no YouTube tem essas lives, como né, esses conflitos conforme as épocas, e a adolescência traz outra característica que também é interessante. Então, o que é muito comum acontecer, a gente já viu isso acontecer em várias constelações, são as lealdades dentro do sistema. Então, como eu falei ali, aquela figura da pessoa chegando e perguntando o que tem que ser feito, tem essa questão da função dentro do sistema, e muitas vezes essa função é uma lealdade. Como isso? Eu vou contar o caso de uma constelação também que eu facilitei, e a questão da cliente era a relação dela com a mãe. Ela falou, eu tenho outras questões para trabalhar, mas eu acho que o mais importante para mim nesse momento é a minha relação com a minha mãe. Minha mãe já está mais velha, a mãe dela era viúva, então agora minha mãe precisa mais de mim, e parece que tudo vem à tona, tá tudo muito mais difícil convivermos juntas. A gente briga por tudo, mas sempre foi assim. Eu gosto dessas figuras para pensar quando a questão é sistêmica. Conflitos todos nós temos. Mas quando a frase vem assim, sempre é assim, ou então nunca conseguimos nos entender, você percebe a intensidade disso, né? Eu tive uma briga com meu irmão. Não, eu sempre brigo com meu irmão. Não consigo tolerar, sabe? Então, denúncias de que a questão aqui é sistêmica. E ela veio, Janaína, nunca me entendi com a minha mãe. Eu lembro de criança, os meus conflitos, ela queria que eu usasse uma roupa, eu queria usar outra roupa. Ela queria que eu fizesse de um jeito, eu queria fazer de outro. Até que a gente teve questões na faculdade, quando eu escolhi minha profissão, minha mãe não tolerou a minha escolha. Até hoje minha mãe julga, quando eu estou com problema no trabalho, ela fala, mas também quem mandou, né, você escolher? Então é uma coisa que denunciou uma relação bem conflituosa há muito tempo, ok? Fomos olhar no sistema e começamos a conversar, e ela começou a me contar da história da família dela, o que ela lembrava, e as informações foram chegando. E foi muito interessante, um momento ela falou assim, ai Jana, sabe uma coisa, eu tenho até uma vergonhinha de falar, mas meu pai traiu a noiva, não sei se era noiva, era casada, não tenho certeza, não lembro agora, mas traiu a primeira mulher dele com a minha mãe, se apaixonou completamente pela minha mãe e foi viver com a minha mãe. É verdade, o que aconteceu com essa pessoa? Nunca mais ouvi falar, não, né? Nunca mais ouvi falar. O que é isso? Exclusão, né? Essa pessoa, eu sempre falo, quem faz parte do meu sistema são aquelas pessoas que de alguma forma me causaram para minha família uma grande alegria ou também uma grande tristeza. Um término, um rompimento rude, né, pode causar impactos na vida dessa pessoa para sempre.
ou essa pessoa nunca mais se relaciona, ou essa pessoa só tem problemas nos próximos relacionamentos, uma depressão, até um suicídio. Então, são várias questões que podem acontecer em decorrência de um término, vocês concordam? Então, essa pessoa, essa memória dessa ex fica marcado na alma desse pai, na alma dessa mãe. E o que acontece? O primeiro filho chegando na mesma figura lá, e daí o que tem para fazer? Daí fala assim, alguém diz assim, ó, tem essa dor aqui que nunca foi resolvido. Nunca foi esclarecido para essa mulher, ou foi em decorrência de uma traição que gerou uma dor, não foi um término e depois um começo de um novo relacionamento, foi uma traição, então foi uma dor causada. Alguém cuida dessa dor? O mais velho fala que, deixa comigo que eu cuido. O que acontece? Eu posso não saber para quem que eu estou trabalhando, a minha mãe, no caso a mãe dessa cliente, não tinha essa informação, mas inconscientemente ela estava trazendo a memória dessa ex do pai. O que isso aconteceu? Conflitos desde sempre. De alguma forma, ela e a mãe eram rivais. Olha que interessante, como vai se dar bem? São rivais. Foi linda essa constelação, foi muito emocionante, muito, muito emocionante. Quando percebemos, quando incluímos, eu trabalho com constelação na água, então trouxemos um bonequinho representando essa mulher realmente percebia esse movimento ali na água, e a minha cliente teve a oportunidade de agradecer. Isso é muito interessante, é dizer, eu sinto muito, eu sei da sua dor, e eu agradeço porque só foi possível para mim, para minha mãe, para minhas irmãs, porque não foi para você. A gente dá uma honra, dá um lugar com honra para essa pessoa. E ela ficou muito emocionada, muito, muito emocionada. Eu percebi essa emoção nela, e daqui um pouco ela parou e falou assim, Janaína, eu vou te falar que isso aconteceu exatamente igual comigo. Como assim? Eu fui traída, olha que coisa interessante, eu fui traída por um namorado de muitos anos, por muito tempo eu fui traída, e quando eu descobri foi uma dor dilacerante. Então eu olho para essa representante, e quando você me pediu para dizer, ela falou, né, eu sei da sua dor, ela falou, eu sei exatamente a dor que ela sentiu. Olha que coisa. Aquilo de alguma forma acalmou esse conflito, e eu vou trazer depois as soluções para isso. Ok? Então essa é a segunda relação. Então muitas vezes a relação de pais e filhos está marcado com essas lealdades sistêmicas. Aqui pode ser de ex-relacionamentos, pode ser de avós, de bisavós, até outras gerações. Última relação que a gente queria olhar hoje, que eu acho bem interessante, são as relações marido e mulher. Aqui também, quantas vezes vimos casais que se amam realmente, se gostam muito, mas vivem em pé de guerra. Essa é a informação que a gente diz. Esses dois vivem em pé de guerra. Isso é muito comum, e tem uma lei, quando a gente fala de relacionamento de iguais, de marido e mulher, que é uma lei muito importante, que é a lei do equilíbrio. Então essa lei é muito mais do que dar e receber, a gente fala, dar e receber. Então você dá e ele recebe, como se fossem medidas fechadas, Eu te dou 1 quilo, você me dá 1 quilo, eu te dou 1 quilo de amor, você me dá 1 quilo de carinho, eu te dou 1 quilo de serviço, você me dá 1 quilo de dinheiro, como se com isso a gente conseguisse equilibrar. Só que é muito mais que isso. E na relação marido e mulher, ela tem essa característica de dar aquilo que eu tenho, eu dou num relacionamento tudo que eu tenho, e o outro recebe tudo que ele consegue receber, tudo aquilo que eu posso dar e o que ele consegue receber. Então lembrei de uma outra constelação que eu fiz, a questão era o casamento, e a gente vem com o relato, no próprio relato já vem essa informação, sabe, que estamos presas em alguma coisa. Algo não deu certo, e a questão era de um relacionamento anterior, esse relacionamento que ela estava casada não estava feliz, mas uns relacionamentos anteriores a gente sempre investiga, quem veio antes, para dar a ordem e o lugar de cada um, e ela falou, eu amei muito uma pessoa, mas eu percebi que não teria futuro. Olha que frase forte. Essa pessoa tinha questões com a família, muito sérias, essa pessoa tinha dificuldade com dinheiro, então eu, junto com meus pais me apoiaram nessa decisão, percebi que não era futuro. Questão 1 aqui dessa relação.
ou seja, tinha amor. Eu acho que um término com amor é sempre pior, né? Porque quando o amor está desgastado, talvez não tem muito o que se lamentar, né? Mas quando existe amor, tem sempre um lamento. Então essa pessoa ficou muito frustrada e ela ficou muito frustrada e demorou muito para encontrar um outro relacionamento. E quando ela encontra um relacionamento, é um relacionamento que traz exatamente o que ela considerava o necessário para uma relação, segurança. Então essa pessoa representava, essa nova pessoa, né? A segurança que o outro não tinha, a relação com o dinheiro que o outro não tinha, a relação com a família que o outro não tinha. Então imagina, agora aqui é melhor. Só que agora, passado alguns anos, qual que era a dificuldade? Qual era a sensação? A falta do amor. Ou seja, o amor foi trocado lá atrás, né? O amor não é o mais importante. Precisamos de segurança. Só que a segurança também não é fundamental, porque precisamos do amor. E foi muito interessante, fizemos com ela, com essa cliente, uma mentoria, vários encontros, a gente conseguiu olhar detalhadamente cada relação dela e foi muito lindo, porque a gente percebeu na relação com os pais, essa questão, entre os pais havia muito amor, mas não havia segurança nenhuma. Ou seja, o que acontece aqui? A criança ali cresceu olhando para aquela relação e falava, o amor não basta, o amor não sustenta, preciso de mais. Então ela entendeu o que ela precisava de mais importante era segurança e abriu mão do amor lá no passado. Ok? Aí ela encontra essa pessoa e essa pessoa também está totalmente vinculada com as questões da família dela, né? Porque a família era muito importante, então ele estava lá preso nas questões dela, não estava disponível. Num casamento precisamos de 2 adultos e é muito lindo na constelação, a gente percebe quando as pessoas não estão adulto, né? Com relação aos nossos pais seremos sempre menores, mas muitas vezes entramos no campo vinculado aos nossos pais, cuidando dos nossos pais, resolvendo conflitos dos nossos pais. Então eu não estou pronta para um casamento, eu preciso estar aqui cuidando dos dois. Se eu me afastar, os dois não sobrevivem, eu preciso estar aqui. Então na constelação, quando a gente coloca isso na água, é muito bonitinho, porque o bonequinho faz esse movimento, sabe? Ele dá uma voltinha e fica ali entre o pai e a mãe. Então nessa relação nós tínhamos ela de um lado olhando para o casamento dos pais, julgando de alguma forma o que faltou, o que tinha, mas não era suficiente do casamento dos pais, e ele olhando para o casamento dos pais dele, né, para a relação da família dele. Éramos adultos, podiam se encontrar? Não podiam se encontrar. A gente percebe isso. E daí? Até agora eu só dei a real aqui, né? E como muda isso? Essa é sempre a questão. Jonathan, descobrir minha relação aqui, ou com meus irmãos, ou com meus pais, ou com meu marido, eu já sei qual é a lei que não foi atendida aqui. Foi a exclusão, foi o pertencimento, né? Através da exclusão, ou foi a ordem que está quebrada, ou o equilíbrio de dar e receber. Eu não tenho o que dar para o meu marido, ou meu marido não é capaz de receber o que eu tenho para dar para ele. E agora? Essa é bem interessante, né? Essa é a ideia. A constelação trabalha. A constelação não é milagre, né, gente? Não é pirlim-pim-pim. Agora pronto, vi, amanhã vou dormir, amanhã eu acordo, não existe mais o conflito com meu irmão, ou eu e minha mãe estamos na paz, ou meu marido, o amor nasceu, né? O nosso casamento tá frio, mas o amor floriu amanhã junto com o nascer do sol. Não é assim. A constelação trabalha em trazendo do inconsciente o que atua sobre esse sistema. E a pessoa, né, o cliente, a pessoa que trouxe a questão, tem que trabalhar as posturas dela diante dessa informação. Já falei isso várias vezes. A constelação mostra o buraco. E a gente passa o resto da vida desviando do buraco. Olha que interessante. Então, nesses 3 casos práticos aqui, reais que eu trouxe, eu queria dizer a solução, né? Na relação dos irmãos, essa minha cliente, muito bonitinha, me trouxe relatos já nos outros dias, que ela percebeu, e a frase que falou que gritava na cabeça dela, era eu falando assim, ó, já pensou como é pesado para ele? Ela falou, né, ser essa pessoa que contraria todo mundo, que quer medo que as pessoas se machuquem. Então, questões dela eram do tipo assim, meu irmão quer vender o carro, ele acha que ele não deve vender o carro. Sabe, ele se mete que ele não devia vender. Então, assim, ou seja, ele está cuidando de todo mundo. Ele está fazendo um serviço muito pesado. E foi isso que eu disse para ela. E ela falou, Jana,
Cada vez que eu vou conversar com ele, é isso que vem na minha cabeça. Eu penso, opa, você não é meu irmão mais velho. Sabe criança que fala assim, você não manda em mim? Mais ou menos isso que ela disse que resolveu a questão dela. Então, quando vinha, ela começava, né, uma relação, vinha uma resposta do irmão grosseira ou determinando, ela escrevia, por exemplo, daí a questão era assim, o irmão queria vender o carro, era exatamente essa história. Um dos irmãos queria vender o carro e colocou no grupo, gente, vou vender meu carro, alguém está interessado? Aí o irmão mais velho falou, por que você vai vender esse carro? Você comprou outro dia, não vale a pena, tá embaixo, deu um discurso. Os irmãos foram todos para outro grupo, vocês viram o que fulano fez? Ele não quer que eu venda o carro. Olha que interessante. Daí ela falou assim, mas ele tá pensando, né, difícil para ele. Ele falou, ele tá querendo o teu melhor, tudo bem. Ele acha que você não deve, né? Então, ou seja, ele não vai comprar. Diga para ele, ok, obrigado, vou pensar nisso. O irmão falou, nossa, Júlia, você está dizendo isso? Mudança de postura. O que acontece quando você está numa relação de conflito? A pessoa vem com o argumento A, você vai com B e o C. Ela vem com B, E, F e você vai com o resto do vocabulário todo, né? E é isso às vezes que só inflama o conflito. Então, a mudança de postura que ela percebeu e ela começou a aplicar é assim, eu diminuo, eu não dou tanta importância. Então, eles estavam vivendo a questão dos pais doentes, precisando de cuidado, e o irmão querendo determinar tudo, só ela escrevendo no grupo assim, fulano, como eu posso? Né? Então, assim, obrigada pela tua decisão, como é bom, né, que você pode fazer isso, eu agradeço por você estar fazendo, porque eu estou trabalhando, ela tem um bebê pequeno, eu não tenho sonho, eu agradeço você poder fazer. Na cabeça dela, ela nunca vai dizer para o irmão, você não é o meu irmão mais velho, você não está fazendo errado, nada. No coração dela, ela vai dizer isso. Interessante, né? Ela falou que várias coisas que eu falo não está falando também. Em contrapartida, ele também reage de outro jeito. Nesse primeiro caso, vem transformando a relação desses irmãos. Na relação dos pais e filhos aqui, que ela percebeu que ela estava em lealdade com a ex-mulher pai, ex-namorado do pai, ela falou mudança de postura. Então, quando eu compro uma roupa, ela fala assim, eu não para rival dela. Eu não sou sua rival, mãe. No coração é isso que ela responde. Ela falou, a partir do momento que eu percebi que isso, eu mudo minha atitude. Né? Eu faço porque faz uma troca da atenção do pai. Então, aí também aconteceu uma mudança. A partir do momento que ela entendeu o lugar dela. Eu não estou negando para ela, né? Conheceu, deu um lugar para ela, desde que você souber, eu posso seguir adiante. Ela percebeu essa mudança, esse conflito acalmado. Bem interessante. E a última do marido e mulher, muito bonitinha essa questão, foi trabalhada em grupo, foi dado muita atenção para isso, como é para ele, a partir do momento que você percebe o alinhamento do marido, a pessoa alivia muito, sabe? Porque não você olha quem está trabalhando, está fazendo algo para alguém, então é muito mais forte. Então não é que ele não demonstra carinho, não é que ele não me ama, ou ele não tem me dar, ele está resolvendo as questões dele. Então ali abre um espaço para uma ação mais favorável, né? Eu falo, sempre acreditei antes das constelações em milagres e acredito muito em milagres, em transformações realmente, né? São milagres. Então um casamento talvez que começou baseado só na segurança, que era a coisa mais importante que tinha, pode sim evoluir, pode se dar espaço dentro do coração para o amor, para olhar para aquele homem de uma forma, nossa, mas como ele cuida de mim, né? Era isso que eu sempre quis. Olha que interessante, eu encontrei aquilo que eu procurei. Sabe aquela frase que a gente fala às vezes?
Muitas vezes você está vivendo a bênção que você pediu por muito tempo e não está nem prestando atenção nisso. Então ela conseguiu dar lugar. E foi muito bonitinho, porque hoje, eu pensando nessa live, eu sempre entro em contato com minhas clientes antes de falar da história delas. Lógico, falar os nomes, mas eu gosto de ter essa aprovação, me sinto mais confortável contando, né? Se elas estão sabendo que vão ser mencionadas. E ela me falou uma coisa muito fofa hoje, eu fiquei muito feliz. Eu estava numa fila de um cartório, para vocês terem uma ideia. E mandei mensagem explicando o que eu ia fazer, se eu poderia citar o caso dela. E ela falou, claro que pode. Sabe o que eu estava fazendo agora, inclusive? Deu o quê? Escrevendo uma cartinha para ele. Ai, eu fiquei emocionada. Você me fez chorar no cartório. Porque é isso, é mudança de postura. Ai, ele não é romântico, ai, ele é frio, ai, ele é distante. E eu, né? Aonde que eu tô nessa história? Qual é o passo que eu dou em direção, né? Qual é a abertura que eu dou para que essa relação evolua de nível, passe para uma outra situação, né? Então eu achei muito lindo, daí eu queria dividir isso com vocês. Isso é mudança de postura. Isso é um passo a mais que faz a gente caminhar na constelação. Tomei a consciência aqui e a partir de agora eu vou fazer diferente. Eu opto por fazer diferente. Por isso que na constelação nós não somos exatamente consteladores, nós somos facilitadores. Mostramos com as ferramentas que a gente tem. No caso, eu posso mostrar num grupo, posso mostrar numa constelação na água, com os bonequinhos ou sem os bonequinhos. Eu mostro, se a pessoa percebe, quiser pegar, né, e usar isso na vida dela, ela pode ter grandes transformações. Eu não tenho como abrir assim e falar, olha aqui, não, porque é uma atitude de adulto. Eu lembrei de um outro caso que faz sentido também, mostrar um exemplo de outro lado, né? Começamos a constelação, eu acho que era uma relação de pais e filhos conturbada, ela falou assim, escute, eu já sei que você vai me dizer que eu tenho que mudar. Isso eu já sei, tu não disse que eu tenho que mudar. Mas não é isso que eu quero saber. Como é que a gente fica nessa história, né? E eu penso, então não dá pra gente constelar. Se você é a única pessoa que tem acesso a essa mudança, eu não posso exigir que os outros mudem por você, né? O que você aqui eu só tenho para te entregar é para você. Você faz o que você quer. E essa constelação não aconteceu, efetivamente, a pessoa estava. E eu fiquei pensando muito nisso, porque a gente tem que estar no adulto. Aqui que tem a diferença da criança e do adulto, né? A criança quer ganhar, quer exigir, bate pé, faz birra. O que ela fez foi uma birra, com certeza foi uma birra, já no começo da nossa sessão. Mas eu não sou mãe dela, então eu não aceito, né? Não adianta espernear no supermercado que não ganha bolacha. Então comigo não tem bolacha. Ela foi embora sem bolacha. Mas o adulto sabe que tem que pagar o preço. Essa é a diferença. A criança acha que batendo o pé ganha. O adulto sabe que não se ganha nada nessa vida, né? Tudo tem um preço. Então, a partir do momento que a cliente chega aqui na sua posição de adulto, ou talvez eu mostre que ela precisa ir para essa posição e ela está disposta a ir para a posição de adulto, tudo pode ser diferente na vida dela. Então depende só dessa intenção. Eu pago o preço, eu mudo minha postura, eu quero transformar. Lógico, gente, não é uma mudança de postura de um dia para o outro, não é nunca mais vou pisar nesse calo aqui que eu sei que a gente tem. Não, você vai pisar, você vai tropeçar. Mas você vai estar sempre em busca. Por isso eu gosto dessa ideia da constelação contínua, né? A gente está sempre aprendendo, sempre algo novo vai vir, se eu tiver com os olhos abertos, né? Então eu queria só dizer uma frase para encerrar do Bert, que eu acho muito, muito, muito interessante. Ele falando dos conflitos, é um livro dele bem denso, que é Conversando sobre Deus. E esse livro me tira o sono às vezes, de vez em quando eu pego ele de volta e me dá... Tem sempre algo novo ali. Mas uma das frases, lá no meio do livro, nem trouxe ele aqui para trazer a frase completa, que ela é maior, mas é um insight que o Bert dá, que eu acho que pode nos ajudar para tudo. Ele fala assim, alguma coisa nesse sentido. Muitas vezes, para acabar com um conflito, basta apenas uma palavra. Menina do céu, isso daqui queimou meu fosfato aqui. Como uma palavra, né? Basta uma palavra. E essa frase é muito intensa, porque ela fala às vezes, ou seja, não é sempre, né? Mas se você pensar muitos conflitos,
aumentam, inflamam por conta de muitas palavras. Então, se você pensar num conflito de marido e mulher, vira uma guerra, né? De um cabo de força, quem tem mais força de um lado para o outro. E às vezes precisa de uma palavra. Uma palavra pode ser por favor, pode ser você tá certo. Ai, que palavra difícil, né? Que frase difícil para dizer, você tem razão. Às vezes é difícil a gente dizer e às vezes ela já soluciona o conflito. Ou então, isso é importante para mim, dói. Olha que interessante. Pensa num conflito aí, você com um relacionamento, e às vezes está querendo ganhar força e fala assim, eu só estou sofrendo com isso. É diferente, né? Parece que tem um outro olhar. Muda a perspectiva desse conflito. Hoje eu não estou bem. Então, assim, é muito interessante quando ele fala, basta uma palavra, é que não precisa de outras. E às vezes é a minha intenção de não gerar o conflito. Você vai dizer, ai, mas que é muito fácil, né? É muito submisso isso, é simplesmente concordar com tudo. Não. Às vezes é não gastar energia com aquilo que não vai te levar para lugar nenhum. Então, queria que vocês dormissem com essa frase do Bert. Muitas vezes, para concluir um conflito, basta uma única palavra. Qual é a única palavra? Qual é essa única palavra que talvez nesse meu conflito eu ainda não descobri? Ou pior, né? Nesse meu conflito eu não estou disposta a dizer. Muitas vezes, para terminar com um conflito, basta uma única palavra. Essa é o que eu queria dividir com vocês hoje. Vou deixar ela gravada. Oi, Lela, eu vi que você chegou agora, querida, não tem problema. Vou deixar ela gravada aqui. Depois você assiste ela completinha. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma reclamação, fiquem à vontade. Estou aqui para tentar ajudá-lo, servir. Certo? Se precisarem de mim, estou por aqui. Vocês sabem que me manda mensagem. Adoro trocas, estou sempre... as redes sociais para mim são isso, servem para essas trocas. Então, dúvidas, reclamações, como eu falei, podem fazer nas mensagens, podem mandar no privado, que a gente vai estar sempre conversando. Estou aqui disponível. Obrigada, Adri, querida. Obrigada por estar por aí assistindo. Sei que você está cuidando das crianças e ouvindo também. Muito bom. Obrigada a todos vocês. Vou deixar salvinha essa live e manda para alguém que talvez tenha conflito aí, talvez na sua família, talvez nas relações. Quem sabe ajude mais alguém. Se te ajudou, pode ajudar mais alguém. Ok? Beijo bem grande para vocês. Fiquem bem. Até a próxima.